Signo de Câncer, cancerianos e cancerianas, independente de gênero, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Coringa Tarô. Agradeço desde já quem curte, comenta, se inscreve aí no canal para ajudar, né, na expansão do canal e para alcançar cada vez mais pessoas. Para quem tem signo de Câncer forte no mapa astral, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui de recado para esse mês de julho, tá bom? Aqui a gente abre a energia inicial da leitura de vocês para esses primeiros dias do mês de julho, abre com a carta do Imperador. Então, essa carta fala de poder, ela fala também de razão, ela fala de providência e também de perspectiva. Claro que a gente vai continuar fazendo a leitura aqui, mas toda a carta do tarot tem lado, luz e sombra, né? Então, assim, dentro desse aspecto positivo, dual, entre aspas, a gente tem o Imperador como provedor, aquele que provê tanto para ele quanto para os demais. Porém, né, em contraste com a energia de Câncer, que é uma energia de água, uma energia mais fluida em relação ao processo 100% racional, a gente vai ter que continuar tirando aqui para ver o que esse imperador quer dizer dentro desse aspecto. Principalmente porque se vocês estão com a energia do imperador, né, nesses primeiros meses primeiros dias do mês de julho, desculpa, acaba que vocês têm que ponderar alguns processos, algumas situações relacionadas a pessoas, questões e situações práticas, tá bom? Mas aqui vamos continuar fazendo a leitura, porque aí vai aparecendo aqui qual que é o papel da energia do Imperador, né, nesse mês de julho aqui de vocês. A energia de fundo veio carta da Roda da Fortuna. Essa carta da Roda da Fortuna avisa que vocês jamais devem pensar que sua vida, né, que a vida de vocês está estagnada, porque a Roda da Fortuna traz as moiras, né, dentro, de acordo com o tarô mitológico, traz as moiras, as tecelãs do destino. Então, assim, quando vocês acharem que a coisa não está fluindo da forma que vocês querem, por exemplo, dá uma meditada, né? Entrem em um processo de introspecção e agradeçam mesmo assim, porque nos bastidores aí a espiritualidade está trazendo providência, traz aí para vocês também oportunidade e com solidez, né? Por isso que essa energia principal é a carta do Imperador, porque às vezes a gente tem que colocar o racional aí como carro-chefe, né, das nossas decisões, dos nossos processos, das nossas relações. Só que ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente vai perder a nossa essência, porque às vezes aqui eu vejo muito um receio, né, das pessoas às vezes falar assim, mas se eu agir com racionalidade agora, eu vou me tornar uma pessoa fria. Não tem nada a ver com isso, né? Então assim tem a questão do seguinte sentido, a parte que vocês trabalham, né, a questão do autoconhecimento, a questão também da introspecção, entendendo que isso aí é cíclico, não só isso, mas todos os nossos processos internos e externos têm os seus próprios ciclos, acaba que o ego ele passa a administrar menos tempo e espaço na vida de vocês, né? Principalmente na vida prática e na vida espiritual. Tá tudo interconectado, porém a gente segmenta, né, para o entendimento da gente mesmo, né? Como nós somos seres humanos aqui, somos, né, espírito fragmentado vivendo uma experiência humana, mas ainda como ser humano a gente acaba tendo que fragmentar essas questões aí, porque também a gente vive num planeta de provas e expiações que tem como característica, né, uma das características a dualidade, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui com o tarô cigano. Peço aí, né, que vocês assistam o vídeo até o final, porque no final eu vou tirar 3 cartas para quem está em busca de uma relação e 3 cartas para quem está em uma relação, tá bom? Para quem quiser consultas, perguntas individuais, mandá-las, trabalhos, é só entrar em contato pelas informações que estão na descrição do vídeo. Tá bom? Agradeço demais aí, mais uma vez, quem curte, comenta, compartilha e também, né, segue, se inscreve nos canais @Coringa Tarô. Lembrando que o daqui do YouTube não tem o T no final, mas os outros todos são Coringa Tarô com T no final, tá bom? As redes vizinhas aí. Aqui o tarô cigano abre com carta da casa, carta do chicote, carta da cruz, falando aqui de vitória, carta aqui do subconsciente, dos ciclos que a gente abriu o jogo falando, né? Carta da lua também. Essa carta da lua fala também de nostalgia, fala de passado. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a gente abre com carta da casa, a carta da casa não representa somente a sua casa física, né? Mas também o seu corpo físico, a sua mente,
o seu corpo, os seus corpos sutis, né, onde residem suas emoções, seus pensamentos, tá bom? Então, assim, a carta da casa, ela fala muito de completude, ela fala muito de solidez, mas ao mesmo tempo também ela fala de autoconhecimento nesse processo de entender que a nossa casa não é somente aquilo que a gente conquista, né? Não é somente as questões físicas, práticas, não. Tem todo um processo no qual a gente precisa entender que os ciclos eles têm momento de segurar e o momento, tô vendo aqui com essa carta da casa, por exemplo, que algumas pessoas passaram aí por situações emocionalmente é, delicadas mesmo, né? Porque aqui segue, né? Carta aqui da casa, carta do chicote no final aqui na energia de fundo. Geralmente essa energia de fundo aqui é o que tá nos bastidores, é o que a gente não tá enxergando naquele momento. E aqui vem a carta da lua, né? Que fala de processos aí do subconsciente. Então, assim, situações às vezes voltadas até para condicionamentos, traumas, ciclos repetitivos, tá bom? E aí também essa carta da lua ela fala de passado. Tanto o 8 de copas quanto o 6 de copas fala de um processo de nostalgia, de um processo de passado e voltar para as questões relacionais dentro da questão afetiva, sabe? Então aqui a gente tem carta da casa com chicote falando que tem ciclos aí que vocês já podem soltar um pouquinho. Aquilo que a gente conversou, a roda gira, né? A roda da fortuna ela gira aqui. Então tem um momento da gente pegar mais firme, um momento da gente buscar com mais afinco, um momento da gente se dedicar e um momento também da gente que hace o momento da gente deixar com que a espiritualidade também haja, né, de acordo ali com o nosso merecimento, de acordo com as nossas sementes que a gente planta ali no dia a dia. O que são sementes? São situações práticas, mas também são nossos pensamentos, são nossas questões, nossas emoções que a gente seleciona ali de forma racional. Olha só, a carta do imperador. Em alguns momentos, não tão de forma racional, principalmente voltada para a questão de relações, né? Que é sempre um desafio, que é sempre uma situação que a gente tem que se colocar, né, vulnerável, né, dar a cara a tapa mesmo. Então, assim, esses processos cíclicos fazem parte. Olha só, a gente tem carta da Roda da Fortuna e tem carta da Lua que também fala de ciclos. Então, assim, aceitação é o primeiro passo aqui que eu tô vendo para que vocês obtenham um retorno de alguém, por exemplo, para que vocês obtenham retorno de algum investimento que vocês fizeram, porque a aceitação nada mais é, nesse contexto aqui, vocês perceberem que a semente já foi plantada, já foi colocada para germinar, que a semente é que o passo inicial já foi dado. E aí, se vocês colocam lá a sementinha na terra para poder germinar e ficam lá toda hora conferindo carta do chicote, né, questão de controle, e também trazendo para uma questão relacional, se vocês às vezes ficam questionando o outro e se questionando se o outro te ama, te quer bem e por aí vai, acaba caindo aqui também nessa situação da não crença, né? Do fato de não ter fé, por exemplo, né? Que é o crer para ver acontecer. E aí essa vitória aqui, ela não é que ela não vai acontecer, mas ela demora mais ciclos, né? Porque aí o ciclo vai repetir, uma vez vai repetir outra vez, troca os personagens, troca o cenário, mas se repete. E isso de um determinado ponto traz angústia. Então, o momento agora aqui é racionalidade, perdoar umas situações aí que não estão no seu controle, que já ocorreram, né? Que não estão no seu controle mais, e cuidar da sua casa, né? Casa física também, mas também o seu corpo, onde reside aí sua alma, tá bom? Então, estou vendo vitória aqui também, vitórias, né, nesse mês de julho, desde que vocês sejam resignados aí diante de algumas situações nas quais vocês já colocaram o esforço de vocês e agora é deixar a espiritualidade agir, né? Roda da Fortuna aqui tá aqui para isso. Vamos ver um conselho com Dona Sete Saias aqui, um conselho final. Depois eu vou pegar aqui com o tarô das bruxas outro conselho também pra gente fechar a leitura e um conselho, desculpa, do tarô celta, tá bom? E a gente tira 3 cartas para quem tá em busca, né, de uma relação e 3 cartas para quem já está em uma relação. Perfeito? Ó, Dona Sete Saias manda aqui carta da consulente do sexo feminino, independente de gênero. E essa carta da consulente, ela traz muito marcado o processo emocional. Foi aquilo que a gente conversou no começo, né? Lançar a mão agora do processo diante aí do que está acontecendo com vocês de uma forma racional, não quer dizer que vocês vão perder a essência emocional de vocês. Então, jamais, né? Vocês não devem, poder, vocês podem tudo, mas jamais
duvidem, né, dessa questão da essência, os passos que você já deu ali em decorrência do seu processo de autoconhecimento, em decorrência também da sua questão emocional, ali você já sabe que você tem uma certa intensidade, você sabe? Então essas questões, né, que a gente vai identificando ao longo da nossa vida, elas não são jogadas fora. Então, assim, nesse momento aí, vocês vão ter que fazer o uso da razão. Mas não quer dizer que vocês vão perder aí, né, a essência de vocês, tá bom? Ou pelo menos não deveriam. E eu falo não deveriam porque depois acaba que parece que o processo ele se repete, aí vocês vão ter que ficar sempre nessa busca, né, do equilíbrio. Então, assim, aceita com as coisas com mais, como se diz, com mais leveza, porque o processo ele flui melhor, né? A roda aqui ela gira com mais facilidade quando a gente não apresenta essa resistência, tá bom? Aqui também a gente tem pessoa intermediária do sexo feminino e carta aqui de boas notícias. Então eu tô vendo aqui, pessoal, quando vocês soltam aí, né, essas situações que a gente conversou e tudo mais, tem aí retornos, né, de situações, questões e pessoas na vida de vocês. E aqui, por incrível que pareça, como vocês vão estar racionais nesse momento, né, acaba que vocês vão ter um filtro melhor para poder selecionar mesmo se aquilo ali ressoa ou não com a sua energia a partir de agora. Perfeito? Vamos tirar aqui conselhos, né? Um conselho com o tarô das bruxas e um conselho depois com o tarô celta para fechar a mensagem. E por fim a gente vai tirar aqui 3 cartas, né? Para quem está em busca de uma relação nesse momento e 3 cartas para quem já está em uma relação com os arcanos menores do tarô mitológico. Perfeito? Ó, aqui o conselho do tarô das bruxas é a carta de Shekinah, transcendência. Olha só, a gente abre o jogo falando, né, de racionalidade, razão, de emoção, né, e a gente fecha a mensagem aqui com transcendência. A partir do momento que vocês estão em posse disso aqui, tudo que a gente conversou, e integram isso com o processo de autoconhecimento de vocês, vem a transcendência. Então é como se a gente abriu o jogo aqui com dualidade e no final, né, desse mês vocês se alinharem com essa energia aqui, como se vocês tivessem transcendido essa dualidade e aí processos de estagnação, processos repetitivos, processos nos quais às vezes te fazem pensar que retrocedeu aí, vão ser transcendidos, tá bom? Então o conselho aqui com o tarô das bruxas foi bem claro nesse sentido, você sobrepondo, né, sobrepondo aí essas nuances duais, essas nuances aí que não permitem com que vocês sigam a vida de uma maneira mais fluida e pensem, né, em alguns processos aí que vocês estão retrocedendo. Perfeito? Vamos ver que agora o tarô celta, a gente tira aqui o arcano, um dos arcanos maiores, entre aspas, do tarô celta, de conselho também, que é a carta do bardo, né? Vamos ver aqui qual o significado da carta do bardo, aqui com o livrinho. Estou ainda me ambientando com esse tarô celta. A carta do bardo, ela fala de compreensão, né? E dentro desse processo fala também da captação, né, dos sentimentos alheios, fala também da empatia, fala também da compreensão. E aqui a chave para que isso aí aconteça de uma forma fluida é vocês aí passando por esse processo de compreensão e filtrando. Vocês lembram lá que eu falei da questão do filtro, né? Então, assim, filtrando as informações que chegam e traduzindo principalmente para si mesmo, porque a gente não muda o outro, a gente não muda o externo, mas a partir do nosso entendimento e do nosso posicionamento, o externo ele tem a opção de se mostrar mais amável, de se mostrar mais furioso, dependendo também. Então, assim, aqui o Barder fala muito de como se fosse o filtro mesmo e tradução, né, a partir ali do que nos acontece, trazendo ali uma reação. Como é que vai ser essa reação, né? A reação ela vai ser mais íntegra, ela vai ser mais sutil, ela vai ser mais grosseira de acordo com que a gente traduz aquela informação que chega. Então, por isso que eu falei que o autodesenvolvimento, a autopercepção, o auto-amor aqui também entra muito nesse contexto, porque a forma que vocês traduzem as informações e as situações que chegam para vocês aí e emitem de volta para o meio, traz mais fluidez para o processo de vocês, né? Dentro desse processo geral. E aí casa também com a carta da transcendência aqui do tarô das bruxas, né? E aí o que vocês emitem, né? O que vocês cantam, porque o bar também ele tem a voz ativa, né? Ele tem assim o processo de empatia, não é só do
interno, é o feedback também. Então, assim, nesse processo de reação, vocês emanam, é como se vocês traduzissem aí, né, a informação que chega e cantassem uma música, vocês veem que estão com violão, que ele tá com violão aqui, e cantassem uma música alegre, e aí todo mundo, né, do ambiente, todo mundo do meio ali, fica alegre também. Então, é nesse sentido, de traduzir a partir do autoconhecimento, a partir da percepção, né, principalmente de si mesmo, e aí essa carta do bardo, ela traduz essa mensagem dessa forma. Tá bom? Vamos aqui agora tirar 3 cartas para quem está em busca de uma relação e 3 cartas para quem está numa relação. Só um momento. Aqui, pessoal, para quem está em busca de um relacionamento, está aí aberta uma relação, uma nova relação, vamos tirar aqui 3 cartas com os arcanos menores do tarô mitológico e ver o que sai depois para quem está em uma relação. Para quem está em busca, tem carta do Pajem de Espadas, energia forte de Gêmeos, Libra e Aquário, lembrando que não se apeguem a signos, né? Porque pode ser que a pessoa tenha um signo de frente, né? Ou seja, Sol, Lua, Ascendente, Marte, mas pode ser também que as características, né, e os signos propriamente dito estejam aí no decorrer do mapa astral. Então, a gente tem notícias chegando rápido, né? Carta do Pajem de Espadas aí traz notícias rápidas. Tem carta aqui do Sete de Copas. Quem tá em busca aí de uma relação já tá realmente aí, né, vibrando. E aí aqui a gente tem a deusa Atena, né? A deusa Atena não, desculpa, a deusa Vênus, né, aqui marcada nessa carta, então fala de pedidos atendidos, sorte também, né, nessa questão de encontrar uma parceria, 7 de copas, e olha só, a gente abriu com carta do Pajem de Espadas e fechou aqui com carta do Cavaleiro de Espadas. Aqui eu vejo até 2 pessoas com as mesmas características. Lembra que na leitura a gente falou de ciclos repetitivos, né, então a gente abre, tem muito forte aqui a energia de Gêmeos, Libra e Aquário, tá bom? E aqui são pessoas bastante comunicativas, bastante racionais também em algum aspecto, mas ao mesmo tempo também ainda estão num processo de amadurecimento, tem uma questão de impulsividade. Então aqui é interessante, né, vocês analisarem bastante dentro desse aspecto relacional, o que vocês estão dispostos aí a integrar e entregar, né, para essa relação, tá bom? Porque aqui de fato vem, porque tem um 7 de copas e vem rápido, porque a gente tem carta de espadas aqui. Espadas é um naipe que traduz aí, né, a segunda maior velocidade, entre aspas, assim, dentro da questão temporal aí do tarô, tá bom? Então aqui eu vejo uma pessoa mais dinâmica, mais até imatura em alguns aspectos, mas que está de uma forma tão dinâmica que está construindo aí esse processo de amadurecimento emocional também. E quem não está, né? Todos nós estamos. Então, assim, tudo é um desafio. Às vezes a gente projeta muito dentro desse aspecto, mas assim, a gente esquece que o outro também é um universo, o outro também está passando por um processo, né? E aqui eu vejo que é uma pessoa que, independente aí, né, do processo que está vivendo, está aberto também, né, ou aberto, independente de gênero, né, para ter uma relação aí, tá, e de forma dinâmica e rápida. Então, assim, eu tô vendo aqui que, por isso que lá atrás está falando também de filtro, porque às vezes também a gente tem que filtrar a ponto de tomar uma decisão mais dinâmica, né, aqui eu tô vendo muita dinamicidade, perfeito? Agora vamos aqui para quem já tá numa relação, qual que é o recado, só um momento. Para quem está em uma relação aqui, vamos ver aqui que os arcanos menores, o mitológico traz aqui de mensagem. Ó, já pulou uma carta aqui. Vamos aceitar a carta do 10 de ouros, carta da família, de completude. É claro que família, né, é independente aí do modelo, né, baseado que a gente coloca como tradicional. Então, assim, de acordo com o conceito que vocês têm de família aqui, essa carta do 10 de ouros, ela fala de concretização, de completude, fala também de situações favoráveis, né? Às vezes a gente se julga muito e também passa por processos e acha que não vai chegar lá, né, entre aspas, com aquela pessoa, passa por muitos desafios. Eu tô falando isso porque esse 10 de ouros do tarô mitológico fala de um mito muito interessante, onde a pessoa ela fez de tudo, né, para sobreviver e para poder conquistar aquilo que ela quis. Então, assim, às vezes a gente, como tá vivendo nesse processo dual aqui, a gente coloca muito a moral e a ética como propulsor, mas às vezes também como limitador das nossas escolhas, dos nossos sonhos. Então aqui é baixar um pouquinho esse véu, né? Desde que o conselho, né? Porque poder vocês podem tudo, desde que vocês não passem por cima de ninguém, né? E que seus valores não ultrapassem aí, ou ao contrário, né? Suas ambições não ultrapassem seus valores, tá tudo certo. Garantir
a vida que vocês têm, né, em perspectiva com as pessoas amadas aí, tá bom? Então veja aqui bastante racionalidade também, eita. Seu jogo abriu com carta do imperador e aqui pra quem tá numa relação também tem o rei de espadas e vocês viram também que pra quem tá solteiro também, tô vendo muito canceriano aqui se relacionando, né, com pessoas de ar ou pessoas com características, né, dos signos de ar, gêmeos, Libra e aquário. E aqui, pessoal, a gente abriu com 10 de ouros e fechou com 5 de ouros, né? Então, assim, para as pessoas aí que estão unidas, estão passando por momentos aí de aperto ou dificuldade, ou que tiveram até que ser frios aí para poder tomar uma decisão, e nesse processo de decisão perderam alguma questão, olha só, 5 de ouros aqui, saibam que, eu vou até puxar mais uma, saibam que isso aí vai ser recuperado, e aí parece que foi até um teste, olha só, eu falei que eu senti de puxar mais uma carta, veio a carta do 9 de paus, tá vendo que o 9 de paus aqui, o barco tá quase chegando aqui no destino, e aí o que que falta pro barco chegar no destino? A maré subir, porque tem as pedras aqui, não adianta fazer nada, que é o tamanho dessas pedras, né? Então, assim, quando a maré sobe, esse barco consegue ultrapassar e chegar aqui no destino final. Então aqui é um período de teste que vocês vão ter que agir com racionalidade e coincidentemente no jogo de vocês, né, principal, a gente falou lá que mesmo agindo com racionalidade, não quer dizer que vocês vão perder a essência. E aqui quando eu falo de maré subir, água, né, nos águas fala de emoções. Então assim, quando aí quando a maré aqui subir, vocês, independente de estar aqui com a razão em alta, né, vocês vão ver que através da emoção aqui também vocês vão conseguir, né, entre esse equilíbrio, razão e emoção, porque a gente tem um rei de espadas. O rei de espadas ele não é impulsivo, ele sabe tomar decisão, ele sabe ser estratégico, né, para chegar onde ele quer, que é o 10 de ouros aqui. Então, assim, perdas fazem parte, tá? Então, assim, faz parte do processo essas perdas. É claro que a gente sempre quer entrar no jogo aí para ganhar, né, seja com alguém, no sentido de não o outro, é claro, mas eu falo assim de conquistar, né, da conquista, porque a gente tá falando de relação aqui, seja também na conquista material, né, pra gente ter uma vida, prover uma vida prazerosa enfim, feliz, completa, plena aí pra nós e pros demais, né, que eu tô falando isso que a gente abriu com o imperador a leitura e aqui tem um rei de espadas, e aí mais uma vez eu vou repetir, não pensem em vocês aí que vai ser só razão não, porque tem muita água aqui pra rolar e essa água aqui representa as emoções de vocês, trazendo aí até uma salvação também. Então, às vezes, vocês achavam que ia ser resolvido de um jeito, e aí, quando vocês entregam, né, para a espiritualidade, e contam também, né, porque aqui tem carta da família, que é o 10 de ouros, e contam também até com um apoio inesperado aí da parceira ou do parceiro de vocês aí, para poder achar uma solução ou dar uma volta por cima, porque como tinha carta da Roda da Fortuna na leitura, aqui eu tô vendo muita volta por cima, tá bom? Eu espero te ajudar de alguma forma. Muitíssimo obrigado. Peço mais uma vez para curtir, compartilhar, se inscrever para leituras, perguntas, consultas, trabalhos, mandá-las. Só entrar em contato pelas informações que estão na descrição do vídeo. Tá bom? Um abraço, até mais.